No vídeo de hoje, vou mostrar para você 4 objetos que nós cristãos não devemos ter em nossa casa. A palavra do Senhor nos diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Assiste este vídeo até o final, pois este vídeo está muito profundo. Então, se você não gosta deste tipo de assunto, eu peço que você saia deste vídeo. Mas se você se interessa por este tipo de assunto, um assunto profundo na área espiritual, então eu convido já você para se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos, com as suas amigas, pois o tema de hoje é um tema extremamente importante para nós cristãos. Queridos, nós sabemos que em todos os objetos e em tudo que existe, existe também um simbolismo, um significado oculto por trás de cada objeto, cada coisa. Então, quando nós colocamos essas coisas, algumas coisas que desagradam ao Senhor dentro da nossa casa, nós estamos expressando através daqueles objetos que nós cremos naquele objeto e também acreditamos que aqueles objetos irão nos proteger de algo. Isto é, estamos colocando crenças em objetos, em coisas que na Bíblia não são corretas para aquele cristão que é convertido, que acredita no evangelho raiz, no evangelho verdadeiro. O primeiro objeto ao qual eu irei falar neste vídeo para você são os colares e pulseiras e brincos, no qual contém estrelas, sol e lua. Nós podemos ver muitos cristãos usando colares com esse tipo de coisas, com estrelas, com sol, com lua. Mas nós cristãos que conhecemos a palavra de Deus, entendemos que existe sim um significado oculto em todas essas coisas. Veja então o significado da estrela, da lua e do sol em colares, pulseiras e brincos. Na astrologia, a lua simboliza o subconsciente, a noite, a passividade ou a imaginação ou psiquismo e tudo o que é inconstante, instável. Zodíaco se baseia no ciclo da lua. No tarô, ela diz respeito à tristeza, à solidão, às doenças, ao fanatismo, à magia e à falsidade. No Alcorão, é o símbolo do poder de Alá. Na tradição islâmica, existem 2 calendários, um solar para as atividades da agricultura e um outro lunar para as atividades religiosas. Para Plutarco, um estudioso grego, a lua era a morada dos mortos. É muito comum nós encontrarmos pessoas usando colares, esses tipos de acessórios, bijuterias, até mesmo anéis, brincos com lua, com estrela, com sol. Mas na verdade, muitas pessoas não sabem o real significado e o simbolismo oculto que está por trás desses objetos. Por isso, nós cristãos que queremos seguir a palavra de Deus à risca como ela é e queremos agradar ao Senhor, não devemos usar tais coisas. O segundo objeto que nós cristãos não devemos ter nas nossas casas é revista de astrologia. O que a Bíblia nos diz em relação a revistas e a consultas de astrologia? Nós podemos entender que a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos nos direcionar através de adivinhações, de consultas de astrologia. A astrologia significa consultar, é um espírito de adivinhação, é adivinhar as coisas. Então a palavra do Senhor nos deixa muito claro em Isaías o que irá acontecer com essas pessoas que usam de astrologia.
Nós podemos entender na palavra do Senhor em Levítico que nos diz: não usareis de encantamentos nem agouros. Então, nós não devemos ter essas coisas na nossa vida. Não devemos nos basear nestas coisas. Não devemos consultar estas coisas, pois não agrada ao Senhor, não agrada ao nosso Deus. Então, se você tem revistas de astrologia na sua casa e você quer de todo o seu coração agradar ao Senhor, você deve retirar de dentro da tua casa, pois não agrada ao Senhor. Olha que a Bíblia nos fala a respeito dessas coisas. Isaías 47, 13 ao 15. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como uma pragana, o fogo os queimará. Não salvarão as suas vidas do poder das chamas. Elas não serão um braseiro para se esquentar, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para castigo daqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade. Cada um irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Então nós podemos ver claramente na palavra de Deus que todas essas coisas não são agradáveis a Deus. Nós podemos entender que Nabucodonosor, ele chamou os feiticeiros, os magos, os astrólogos, para interpretar a sua visão, o seu sonho. Mas somente Daniel conseguiu interpretar aquele sonho, aquela visão, porque Daniel possuía o Espírito excelente, o Espírito de Deus na vida dele. E Deus não tem prazer em que nós venhamos descobrir o nosso futuro. Tem coisas que nós não devemos saber. Não cabe a nós ficar consultando essas coisas. Espírito de adivinhação, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós venhamos confiar extremamente, fielmente na palavra de Deus. Confiar que Ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente, um Deus que está em todo o tempo, o Deus que está no nosso futuro, que Ele cuida do nosso futuro. Não precisamos dessas coisas que desagradam ao nosso Deus. O terceiro objeto que nós cristãos verdadeiros não devemos ter dentro da nossa casa, e se existir alguém que tiver esse objeto, deve tirar de dentro da sua casa, são os anjos de gesso. O problema não são os anjos de gesso, o problema é que as pessoas atribuem poder a essas imagens. As pessoas adoram e creem e acreditam nessas imagens. As pessoas acham que aquela imagem irá os proteger. Então nós podemos entender através da palavra de Deus que o homem caído, ele cria os seus deuses com as suas próprias mãos, e isso desagrada o coração de Deus. É abominação termos esculturas dentro do nosso lar, da nossa casa. Não devemos orar para anjos, nem adorar a anjos, pois nós não sabemos como os anjos são. Nós podemos ver essas imagens de anjos que nós podemos comprar nos mercados, nas lojas, e nós entendemos que existem muitas pessoas que oram para anjos. Nós não sabemos como são os anjos, apesar da Bíblia descrever alguns anjos, nós ainda não vimos os anjos para poder dizer como eles verdadeiramente são. O problema é que o homem caído criou a imagem, criou a idolatria, e Deus abomina a idolatria. A palavra do Senhor nos diz que é abominável aos olhos do Senhor, e aquele que se dobra, que se curva diante de imagens de escultura, não poderá entrar no reino de Deus. A palavra é bem clara a respeito de esculturas, de imagens. Então, se você tem alguma imagem de anjos dentro da sua casa, é muito perigoso. Tire essas imagens dentro da sua casa, pois existem muitas pessoas que creem no poder, creem nessas coisas, e nós podemos entender que a palavra nos ensina que nós devemos crer apenas no nome de Jesus. Nós precisamos crer apenas em Deus, adorar a Deus, a crer no nome de Jesus, pois essas coisas são feitas pelas mãos humanas. Tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, não podem fazer nada por nós.
Imagens não irão poder fazer nada por nós. Só quem pode fazer alguma coisa por nós é Deus. A palavra mesmo diz que nós não devemos adorar aos anjos. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz a este respeito. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Existe um demônio atrás de cada ídolo. Então, queridos, idolatria é abominação ao Senhor. Crer e orar e adorar aos anjos e imagens de esculturas, imagens de gesso, é abominável diante dos olhos do Senhor. Nós devemos adorar somente a Deus, somente a Ele nos curvaremos, somente a Ele adoraremos e prestaremos a adoração e louvor. Fora disso, querido, é pecado e é abominável ao Senhor, aos olhos de Deus. Então tire isso dentro da sua casa. Não tenha isso como um amuleto de proteção, pois é pecado diante da palavra do Senhor. O quarto objeto que nós cristãos não devemos ter na nossa casa é o olho grego, o famoso olho grego que as pessoas usam e acreditam e têm para si como amuletos de sorte, para evitar mal olhado, essas coisas. Nós não precisamos dessas coisas. O cristão verdadeiro que está debaixo da proteção do Senhor, não existe inveja, não existe obra da maldade na vida dele, por causa que existe a proteção de Deus, a proteção do Espírito Santo. A proteção de Deus é algo que é suficiente para nós. Nós não precisamos de simbolismo, não precisamos de amuletos e nem simbologias, não precisamos de estátuas de gesso, não precisamos de nada dessas coisas. Nós temos a palavra de Deus, a proteção do nome de Jesus e a proteção do sangue de Jesus sobre nós. Então, na nossa vida não existe olho gordo. Cristão verdadeiro não acredita em inveja em olho gordo, por causa que o sangue de Jesus nos livra de todas essas coisas. O sangue de Jesus nos protege, nos guarda de todas essas coisas. Veja só o significado do olho grego. É um talismã que, segundo os crentes, afasta a inveja e o mal olhado, e também é conhecido como símbolo da sorte. Para quem acredita, funciona contra energias negativas. Existem algumas pessoas que usam esse olho grego e outras pessoas usam figas. Existem pessoas que usam vários tipos de amuletos, vários, seriam muitos para nós comentarmos neste vídeo, mas em especial o olho grego, que é muito famoso e muito vendido. Mas nós entendemos, nós que conhecemos a palavra de Deus, somos cristãos convertidos. Não temos essas coisas e não usamos essas coisas na nossa casa porque acreditamos que Jesus é suficiente para nós. O poder de Jesus está acima de todas essas coisas. Não existe poder maior do que o nome de Jesus e não existe poder maior do que o sangue de Jesus. Então, nós não precisamos de sorte, nós não precisamos de nada dessas coisas para nos livrar, porque nós temos Jesus Cristo que nos livra. E ele já venceu o maligno. A palavra nos deixa claro que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele venceu todas as nossas lutas e ele guerreia por nós. Então, não precisamos lutar contra a má sorte, contra mal olhado, contra inveja, porque o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos protege, o sangue de Jesus nos cura de todas essas coisas. Não existe mal na nossa vida, existe a proteção de Deus, a proteção dos anjos de Deus sobre nós. A palavra nos diz que aquele que teme ao Senhor, os anjos andam ao redor, né? Estão ao nosso redor nos guardando, e o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar e nos proteger. Então nós cristãos convertidos que cremos no Senhor Jesus, cremos no Evangelho e queremos morar no céu, não
praticamos esse tipo de coisas, não contamos com a ajuda de olho grego, não acreditamos em simbologia, não consultamos astrologia, não consultamos horóscopo. A nossa direção, nosso direcionamento é a palavra de Deus, estritamente a palavra de Deus. Querido, tudo que for a mais é do inimigo, não provém de Deus. Então, está um alerta para você através deste vídeo. Cristão verdadeiro não acredita em mal-olhado, não acredita em inveja, não acredita em nada dessas coisas, porque nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o suficiente para as nossas vidas. Então não precisamos dessas coisas para nos proteger, já somos protegidos pelo nosso querido e maravilhoso Jesus Cristo. E este foi o nosso vídeo de hoje. 4 objetos que nós, cristãos verdadeiros, devemos tirar da nossa casa. Por isso, não devemos ter simbologias, estátuas, essas coisas que não vão agradar ao Senhor, pois nós entendemos e cremos que essas são portas espirituais. Então, é um alerta para você, cristão, que conhece a palavra de Deus, que continua tendo tais práticas, as práticas do mundo, as práticas do passado, que através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo possa revelar para você todas essas coisas e você vai estar com a sua mente clareada e você vai poder entender e discernir que dessas coisas, aqueles que são de Deus não podem compactuar. Essas coisas não são para aqueles que vão para o céu, mas sim para aqueles que irão para uma eternidade sem Jesus, sem Cristo na sua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.